Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Na semana anterior, na aula de número 8, nós tivemos a oportunidade de examinar um tema muito interessante da nossa doutrina. Nós tratamos aqui da volta da alma à dimensão espiritual. Tratamos aqui da crise da morte, que é justamente este momento no qual se dá o desligamento do espírito, que é a essência de todos nós, do nosso polo material, que é o corpo físico. A pergunta que se faz no começo aqui da nossa conversa é a seguinte: essa experiência, a experiência da crise da morte, se dá uma única vez com cada um de nós? A resposta é não. Porque na doutrina espírita nós podemos perceber que existe um princípio fundamental para que possamos compreender o sentido da vida. Estamos falando do princípio da pluralidade das existências, ou, se preferirmos, reencarnação. É justamente este o tema do nosso encontro da aula de número 9 do Curso Livre de Espiritismo. Pois bem, meus amigos, antes de nós entrarmos propriamente nos detalhes de como se dão essas diversas experiências no campo físico, é necessário que nós avaliemos este princípio da nossa doutrina, o princípio da reencarnação, a partir de uma perspectiva filosófica. Faz sentido o princípio da reencarnação? Allan Kardec trata disso no capítulo 5, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que, como nós sabemos, marca com o lançamento da sua primeira edição, no dia 18 de abril de 1857, o surgimento da nossa doutrina. Contrapondo-se aos críticos da sua época, que rejeitavam o princípio da reencarnação, Allan Kardec apresenta uma série de argumentos que dão a fundamentação filosófica para o ensinamento que veio dos espíritos superiores. Os críticos, por exemplo, indicavam que a ideia da reencarnação não era propriamente uma novidade. Apontavam eles, acertadamente, que Pitágoras já falava da reencarnação na antiguidade. Allan Kardec aponta neste fato não uma fragilidade da doutrina espírita, mas sim algo que vem em seu favor. É fato que Pitágoras falava da reencarnação, o que demonstra que essa ideia acompanha o homem desde tempos imemoriais. Pitágoras bebeu da fonte dos filósofos da Índia e do Egito, apontando o princípio da reencarnação, mas ainda com uma ideia um pouco distante daquela que foi consagrada pelo Espiritismo. No Espiritismo, a reencarnação é apresentada a partir de bases mais lógicas e racionais. Por exemplo, na doutrina espírita, rejeita-se a possibilidade da metempsicose. Possibilidade essa admitida por Pitágoras. O que vem a ser, meus amigos, a metempsicose? Segundo os antigos, é a possibilidade de o espírito que animou o corpo de um homem voltar à vida material, ou seja, reencarnar no corpo de um animal. Isso é possível? Evidentemente que não. Por quê? Porque uma das leis, todas elas criadas por Deus, que regem o universo, é a lei do progresso. As criaturas de Deus avançam, não retrocedem. O que pode ocorrer é que elas estacionem, mas recuar jamais. E é evidente que a volta à vida física num corpo animal para um espírito que já animou o corpo de um homem seria um retrocesso. Portanto, essa hipótese está completamente
afastada, assim como todas aquelas que são supersticiosas e nos eram apresentadas por Pitágoras. Insisto, a doutrina espírita coloca o princípio da reencarnação em bases racionais e lógicas. Não é verdade? Allan Kardec, neste mesmo capítulo, apresenta 2 argumentos fundamentais para que nós possamos compreender a assertividade do princípio da reencarnação, considerando diversos aspectos. Um deles trata de Deus e da sua justiça. Deus, sabemos nós os espíritas, é soberanamente justo e bom. E a hipótese de uma única existência no plano terrestre, existência essa que definiria nossa sorte por toda a eternidade, é uma hipótese que não se coaduna com a justiça divina. Por quê? É simples compreender. Na Terra, nós vemos muita desigualdade. Desigualdade de vários fatores. Se Deus oferecesse uma única oportunidade para seus filhos, para que o seu futuro fosse decidido de maneira incontestável, mas oferecendo a essas criaturas condições desiguais, não haveria justiça. Não é fato? Outro aspecto apresentado de maneira genial por Allan Kardec para fundamentar do ponto de vista filosófico o princípio da reencarnação são as enormes diferenças que existem entre os seres humanos do ponto de vista, por exemplo, de suas aptidões, assim como de sua capacidade intelectual e das suas conquistas morais. Os homens são distintos. Bem, os homens são distintos. Nós podemos testemunhar isso diariamente. Mas se todos têm uma única passagem pela Terra, e se a alma tivesse sido, como sustentam alguns, criada no momento em que surge o corpo humano, o corpo físico, da onde viriam as diferenças? Poderíamos admitir que Deus criou cada um de seus filhos em condições desiguais? Não, porque isso não seria justo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos. E todos nós, por intermédio do nosso trabalho, alcançaremos uma condição no futuro que resultará em nossa felicidade eterna. Mas todos partem do mesmo ponto, buscando o mesmo destino. A desigualdade que se registra só pode ser explicada pelo fato de as criaturas não terem sido criadas no momento que surge o corpo físico. Ou seja, voltamos à ideia da pluralidade das existências. Já estivemos na Terra inúmeras vezes, e inúmeras vezes voltaremos. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias para que aprendamos as lições, porque a Terra é uma escola. E a diferença de aptidão e também de capacidade intelectual e conquistas morais, ou seja, essas diferenças de evolução espiritual, porque quando nós falamos de espiritual, estamos falando de intelecto moral, não é verdade? Essas diferenças nos indicam que não estamos na Terra pela primeira vez. Já estivemos na vida material inúmeras vezes. E inúmeras vezes voltaremos, a fim de que nós possamos aprender as lições que devemos aprender para que não mais necessitemos das vidas materiais. Para além desses fundamentos filosóficos, no Espiritismo há a comprovação material da existência da reencarnação. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Primeiro, o trabalho do professor Ian Stevenson, um canadense que se radicou nos Estados Unidos,
professor da Universidade de Virgínia, que analisou, catalogou 3.000 casos de crianças que se recordavam de vidas passadas. Davam detalhes de como havia sido a sua passagem pela Terra numa existência anterior. É algo raro, porque quando nós voltamos à Terra, nós esquecemos do passado. Mas pode acontecer. E essas crianças traziam notícias de vidas anteriores. Em diversas partes do globo, o professor Stevenson dedicou a sua vida à análise desses casos. No Brasil, outra figura memorável, o professor Hernani Guimarães Andrade, lançou um livro fabuloso, Reencarnação no Brasil, onde ele traz 8 casos, 8 casos, e também apontam que aqueles indivíduos se recordam de vidas passadas. É raro, eu insisto, mas pode acontecer. Como se dão essas diversas experiências no plano terrestre, meus amigos? Elas são inúmeras, já concluímos. Mas como isso se dá? É como se cada espírito fosse um ator ou uma atriz. E cada ator ou atriz interpreta diversos papéis em diversas existências. Com a interpretação desses papéis, o ator ou atriz vai crescendo como ator ou atriz. É sempre o mesmo indivíduo, mas os papéis são distintos. Quando voltamos à Terra, podemos, por exemplo, ter uma condição social bastante favorável. Mas podemos ter uma condição social bastante difícil. Podemos ter saúde para dar e vender, como diz o ditado, mas podemos enfrentar uma experiência num corpo físico bastante enfermo. Podemos, inclusive, como nos revela o Espírito da Verdade, na questão de número 200 do Livro dos Espíritos, vir como homem ou como mulher, porque o espírito não tem um sexo definido. E esses diversos papéis que o espírito, que é o ator ou atriz, interpreta, se dão sempre no mesmo teatro, o teatro chamado Terra? Não necessariamente. Nós já aprendemos, meus amigos, na aula de número 3 do nosso curso livre de Espiritismo, que existe vida em todos os orbes deste universo infinito criado por Deus. Existe vida em todos os orbes. E os mundos são solidários. Nós passamos pela experiência no campo físico, no globo mais adequado à nossa condição. Há espíritos, por exemplo, que vivendo em mundos superiores à Terra, vêm à Terra para cumprir missão, porque isso é da lei. Aqueles que já sabem devem ensinar os que ainda precisam aprender. De modo que as nossas experiências no campo físico se dão em diversos globos, se dão em diversos teatros, para que o ator ou atriz adquira o conhecimento e consiga também evoluir do ponto de vista moral para cumprir o seu destino. Meus amigos, o princípio da reencarnação é algo inexorável. O próprio Divino Mestre Jesus já havia nos trazido notícia sobre isso. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 17, dos versículos de 9 a 13, está registrado o seguinte: quando desciam da montanha, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem
tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Jesus respondeu: é certo que Elias há de vir e que estabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Resumindo, João Batista era a reencarnação de Elias. Segunda passagem do Novo Testamento. Me desculpem. Estamos aqui, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito: é necessário que torneis a nascer. Pois bem, meus amigos, só uma explicação. É nascer da água e do Espírito. A água representa a matéria, uma nova vida espiritual, para que possa crescer como Espírito e nascer como Espírito. Portanto, meus amigos, nós temos diversas existências no plano material. É o princípio da pluralidade das existências ou a reencarnação. Porque somente essa ideia se coaduna, com a justiça de Deus. Certo, meus amigos? Foi uma imensa satisfação estar aqui com todos vocês. Até a próxima semana.